A minha oração é que a igreja tenha sempre um coração agradecido. Pelas manhãs, quando levantamos, eu creio que a primeira coisa nós deveríamos fazer é agradecer a Deus. Porque quando levantamos, Deus, por favor, abençoe esse dia. Eu estou saindo, eu quero que o Senhor me abençoe também na ida e na volta. A gente faz uma lista de pedidos a Deus, e eu creio que a gente deveria agradecê-lo logo de manhã, sabe? Logo de manhãzinha a gente já abrir a boca agradecendo a Deus, porque Ele nos deu uma ótima noite de sono, amém? E se ela foi quebrada de madrugada, é porque Ele queria falar mais perto com a gente. Então, nunca fique bravo se você acordar 2h30, 3 horas da manhã. Fique tranquilo, porque com certeza o Espírito Santo quer falar com você. Agradeça a Deus ao meio-dia, agradeça a Deus no final do dia, agradeça a Deus quando você for deitar. Mas primeiro tem que ser essa expressão de agradecimento por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Deus porque você faz parte da igreja, porque você está aqui nessa noite. Eu admirei porque tinha tanta gente na parte da manhã. Eu falei, ixi, o que está acontecendo aqui? Agora eu sei por quê. E agradecer a Deus quando você chega num domingo, sabe, como esse daqui, e encontra a mesa preparada para a celebração da ceia. Agradecer a Deus, quando a gente olha isso, sabe, a gente deve agradecer a Deus pelo perdão. Escute bem o que eu vou falar. Agradecer a Deus pelo perdão. E este assunto que eu quero falar com vocês nessa noite, bem rápido. Efésios capítulo 1, o versículo 7, nos faz agradecer a Deus todas as vezes pelo perdão. Vamos ler juntos, por gentileza? Efésios 1, versículo 7. 1, 2, 3. Nele... Peraí. Até 3 aí vocês começam, tá bom? Vai. 1, 2, 3. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha lá, nele, em Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: igreja, nele, isso é, em Jesus, temos a redenção, isso é, nós somos redimidos, resgatados, arrancados à força de um lugar para outro. Nele nós temos essa redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Escute, tudo depende de Deus Pai. Tudo dependia de Deus Pai, porque quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, toda a geração, toda a humanidade nasceu debaixo dessa desobediência. Alô? Toda a nação, toda a humanidade nasceu debaixo da desobediência. Então a ira de Deus estava sobre, a sentença de Deus estava sobre toda a humanidade. Errou, tem sentença. Pecou, tem sentença, e sentença de morte. Alô? Então essa era a sentença de Deus Pai. E o texto aqui fala de perdão. E perdão é basicamente isso que eu vou falar aqui. É a dispensa de pagamento de uma dívida. Escute, isso é perdão. O que é perdão? É alguém que você deve e ele chega para você e fala: olha, não precisa pagar, eu dispenso o pagamento dessa dívida. Então, é a dispensa do pagamento de uma dívida em que o devedor não tem como pagar aquela dívida, ele não tem como pagar aquela dívida, e ele depende da misericórdia do credor. Não estou falando das nossas lojas do dia a dia, que a gente compra e depois fica naquela dificuldade.
Esses nossos credores de hoje, eles parcelam em 60 vezes, mas que ele quer que você pague, eles querem. Mas só para você ter uma ideia, o que significa perdão, é isso, é uma dívida que você não tem condições de pagar, e aí o credor, ele vem e ele perdoa, ele diz, não precisa me pagar, basicamente você está tranquilo, o pagamento foi suspenso e ponto final. Então logo, o perdão significa que não haverá mais cobrança. Perdão significa isso, não haverá mais castigo. Isso é perdão, amém? Se alguém perguntar para você, o que é perdão? Perdão significa, filho, filha, ninguém vai me cobrar mais. Perdão significa, eu não sofrerei castigo algum. E olhando para os parâmetros bíblicos, a Bíblia, ela estende essa ideia referente aos pecados, às nossas ofensas, como sendo também dívidas. Toda vez que a Bíblia fala que o homem pecou, isso ele entrou em dívida com Deus. O homem ofendeu a Deus quando desobedeceu lá no Jardim do Éden. Entrou numa dívida impossível de ser paga. Os nossos pecados contra Deus, escute, os nossos pecados ou as nossas ofensas contra outras pessoas são dívidas espirituais que deveriam ser pagas. Então o que entendemos como pecado? O que eu posso explicar para a igreja nessa noite o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que prejudica, ou seja, que causa prejuízo de vários tipos. Se você prejudicou alguém moralmente, se você causou prejuízo espiritual, ou em qualquer bem, ou qualquer bens materiais, se você causou prejuízo a alguém, isso é pecado. Alô? Isso é uma ofensa. Até um prejuízo físico. Se você causou, então, na visão bíblica, isso é ofensa. Você tem uma dívida com aquela pessoa. Seria então necessário reparar esse prejuízo, ou compensar de alguma forma. É daí que sai a ideia da dívida. Se eu ofendi, eu na realidade fiquei em dívida com aquela pessoa. Os nossos primeiros pais, eles desobedeceram a Deus, eles ofenderam o caráter de Deus, a justiça de Deus. Com isso, toda a humanidade entrou numa dívida impagável. Como essa dívida poderia ser paga diante de Deus? Aliás, olhando para a situação humana, como eu já disse, não tinha e não tem como pagarmos essa dívida, porque o pecado nos faz devedores de uma conta. Escute bem, o pecado nos faz devedores de uma conta que nos escraviza e que tem como consequência a morte. Por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 23 mostra isso, que por causa da desobediência dos nossos pais, toda a humanidade, quando eu falo toda a humanidade, você está incluído nisso, toda a humanidade ficou escrava da morte eterna, ficou sentenciada para a morte eterna. Eu vou pedir mais uma vez para vocês me ajudarem na leitura, por gentileza. Se tiver eco, é porque está meio vazio aqui hoje. Vamos lá? Mas vai ajudar. 1, 2, 3. Pois o salário... O dom gratuito, o dom de graça da parte de Deus é vida eterna.
E esse dom só veio através de Jesus Cristo. Então, a nossa salvação é que alguém, escute bem, é que alguém pagou a nossa dívida. Pensa bem, você num restaurante, num lugar, e comeu. Aí quando você vai lá no caixa acertar, a pessoa fala assim, não, pagaram a sua dívida já. E isso daí é uma comparação muito ruim do que aconteceu. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida espiritual. Escute, não tínhamos condições de pagar dívida espiritual. Aí, o dom de Deus, o presente de Deus, foi que Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Deus libera o perdão através do seu Filho, do seu amado Filho. Isso está lá em Colossenses, de uma forma também bem mais explicada. Colossenses capítulo 2, o versículo 13 e o versículo 14. Eu vou pedir para ele não colocar esse menino, porque eu separei aqui na linguagem de hoje, porque hoje de manhã, quando eu pedi para a igreja ler, a tradução não nos ajudou muito, porque fala de incircuncisão, aquela coisa toda, e é complicado. E na linguagem de hoje é da hora, vai ser melhor vocês entenderem que essa dívida Cristo Jesus pagou. E como que foi que ele pagou? Olha aqui, Colossenses 2, 13 e 14. Antigamente, preste atenção aqui por gentileza. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Nós lemos aqui, Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se a consequência do pecado é a morte. Então, antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos. Escute bem, tem gente viva que trabalha com você, que estuda com você, tem gente vivinha, que mora lá debaixo do seu teto lá e come junto com você na mesa, mas espiritualmente está morta. Quem está me entendendo? Espiritualmente, essa pessoa ou essas pessoas estão mortas, porque elas ainda não tiveram esse conhecimento de que há perdão, existe perdão, o perdão foi liberado por Deus, aquela dívida foi paga. Então, voltando aqui para Colossenses 2, 13 e 14. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Então a pessoa que mora com você, que estuda com você, que trabalha, ela pode falar, ela pode mostrar mais vida física para você do que a sua mesmo. Pode ser que você esteja num bagaço só, e ela, uma plena saúde. Fala, mas como essa pessoa espiritualmente está morta? Espiritualmente está morta, porque ela está separada da comunhão de Deus. Então por isso que aqui em Colossenses 2:3 diz que antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Escute, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia mostra então que nós, pela fé, morremos junto com Ele. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, está escrito aqui, nós, pela fé, hoje entendendo, ressuscitamos junto com Cristo. Aí vem, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Sabe aquela dívida que você não podia pagar para Deus? Oi? Sabe aquela dívida que você olhava assim, eu sou pecador, e não tem como na realidade eu acertar essa situação com Deus? Aqui está dizendo que quando Jesus Cristo, Ele morre na cruz do Calvário, Deus te perdoou por causa dele. Isso é ótimo. Deus te perdoou. Deus, Ele perdoou aquela dívida que não tinha como você pagar com Ele. Ele fez isso. Ele pega esse documento da dívida, essa daqui é a sua conta. Ele pega isso, Jesus Cristo pega a sua dívida, suas contas, fala assim, eu cravo isso na cruz do Calvário. Vocês agora estão livres dessa dívida. Vocês agora são perdoados para todo sempre. Quem recebe essa palavra?
A morte de Jesus teve exatamente este objetivo, de pagar uma dívida que, se dependesse de nós, não tinha como. Quem me entende? Então agradeça a Deus todos os dias pelo perdão. Você pode nascer pobre e morrer pobre, mas agradeça a Deus pelo perdão. Se você nasceu num berço aí rico e está ficando cada vez mais rico, não se esqueça de agradecer a Deus pelo o perdão, porque o pobre não levará pobreza para o céu, o rico não levará riqueza para o céu, mas nós precisamos ter essa consciência de agradecer todos os dias pelo o perdão dessa dívida que tínhamos com Deus, e através de Jesus ela foi paga. Uma dívida, ela é paga com dinheiro, sim ou não? Ela é paga com dinheiro. Vai lá, conversa com a pessoa lá. Loja 100, comprei aqui, mas Jesus Cristo já pagou a dívida. Vai lá com essa conversa que você vai ver. Vai pagar seu aluguel lá, não dá para pagar. Fala, eu não tenho como pagar porque Jesus Cristo já pagou. Entra nessa conversa boba lá. Dívida se paga com dinheiro, viu? Certo? Você usou energia, não paga não para você ver. Dívida se paga com dinheiro, mas pecado se paga com morte. Por isso Jesus Cristo precisou morrer e derramar o seu sangue por nós. Quem me entende? Então o que me resta fazer, pastor? O que me resta fazer, já que Jesus se colocou no lugar dos pecadores, em meu lugar, e morreu a minha morte, e morreu em meu lugar? O que me resta fazer? Primeiro, nada de tentar compensar os pecados através de boas obras. Pastor, eu distribuo cestas básicas, eu ajudo instituições, eu faço boas obras. Boas obras não salvam ninguém, embora elas devam ser praticadas por outros motivos, porque o salvo pratica boas obras. Ninguém deve praticar boas obras para ser salvo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, eu estou fazendo isso porque, sendo dessa forma, eu agindo dessa forma, praticando boas obras, vou alcançar a salvação. Não é assim. Não é dessa forma. Aquela pessoa que fala assim, eu vou seguir uma religião, mas eu preciso melhorar muito primeiro. Eu tenho que me ajeitar na vida para seguir o caminho da fé. Não, é do jeito que você está, é desse jeito aí que Deus te aceita, porque você não tem como melhorar. Você pode ficar, quem sabe, 6 meses, 1 ano bonzinho, daqui a pouco você se lasca de novo e lasca os outros de novo, porque você está querendo se esforçar, e a coisa é pela fé. Deus, por Cristo Jesus, perdoa meus pecados, e ponto final. Quem me entende? Deus, por Cristo Jesus, perdoa o meu pecado. Você que está aqui nessa noite, presta atenção, ou você que está me ouvindo, ou vai me ouvir, presta atenção aqui. Tudo, a base de tudo é fé e convicção. A base, vou descer. A base de tudo é fé e convicção. Se você não tiver convicção da tua salvação, alguma coisa está errada. Você precisa saber que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para te salvar. E você precisa ter essa certeza. Eu e a pastora Mara fomos fazer uma visita essa semana. Uma pessoa que sofreu muito tempo uma depressão, uma frustração. E aquilo a levou à depressão, e ela já estava no fundo do poço. Aí decidiu tomar um chá doido. Você lembra mais ou menos o nome do chá? Chá Santo Daime, alguma coisa assim. Veio lá do Amazonas, lá dos bravos mesmo, que é um alucinógeno. A pessoa, os espíritas, só para você ter uma noção, os espíritas tomam este chá para se preparar, macumbeiro mesmo, se preparar para receber.
Então quem a instruiu disse assim: vá para o fundo do seu quintal, sei lá, para algum lugar, e se concentre. Quando você começar a escutar as musiquinhas lá do caboclo, a do índio vai ser a pior. A hora que você escutar, aí o bicho pega. Escute bem o que eu vou falar. Não entendi. É um mantra. Mas aí ela ficou concentrada, e começou a vir uma musiquinha. Mas junto, naquela concentração e com aquela musiquinha, veio uma voz. E a voz dizia assim para ela: você é filha do rei. Você é filha do rei. E repetindo várias vezes: você é filha do rei. Você é filha do rei. E aquilo trouxe uma convicção. Lógico, ela sofreu por causa de ter tomado chá, alucinações. Mas aquela convicção evitou dela não ser possuída por entidades. Quem está me entendendo? Porque esta voz falava com ela. E aí eu mostrei um texto para ela de Romanos capítulo 8, versículo 26. Que o Espírito de Deus que habita em nós, neguinho, habita aí? Habita, Priscila? O Espírito de Deus que habita em nós, testifica aqui dentro com o meu espírito que eu sou filho. Então eu quis dizer para ela que naquele momento, o Espírito Santo, que por mais que ela havia se afastado e esfriado, nunca havia abandonado ela. Ela nunca tinha deixado de ser filha. O filho pródigo foi assim. Por mais que ele abandonou, e não sei quantos anos ele ficou fora, mas ele não deixou de ser filho. Ele poderia morrer lá longe, perdido. Poderia morrer lá nas bagunças dele. Mas para o pai, ele nunca tinha deixado de ser filho. Quem está me entendendo? Quando o Espírito Santo testificou isso para ela, eu falei: você nunca deixou de ser filha. Por mais que você na realidade abandonou, por mais que você fez o que fez e comeu as bolotas de porco, você nunca deixou de ser filho. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Essa convicção não pode sair daí. Tem que estar aí. Tem que estar aqui dentro. Tem que estar aqui dentro. Essa convicção de que eu sou filho. Vou passar pelo vale da sombra da morte, uma situação terrível. Você é filho. Seja com dinheiro ou sem dinheiro, você é filho. Você precisa ter essa convicção. Então o que me resta fazer? Não é pagar penitência. Eu tenho que andar, levar a cruz, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que fazer isso. Senão, não é pagar penitência. Senão você estaria assim desprezando a obra de Jesus. Aconteça o que acontecer na sua vida, você precisa ter convicção de que você é filho. Porque esta é a base para Satanás começar a agir na vida de uma pessoa. Colocar em dúvida a filiação. Jesus foi tentado por 3 vezes. E todas as 3 vezes Satanás quis colocar em dúvida a filiação dele. Se você é filho, transforma essas pedras em pães. Se você é filho, pula daqui. Se você é filho, sempre questionando a filiação. Porque quando a pessoa perde o sentido de filiação, quando a pessoa, acho que eu não sou mais não, andei desviado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não me aceita mais, a igreja me olha diferente. Para com isso, porque aí Satanás está ganhando essa luta. Escute, você nunca deixou de ser filho. Eu vou ficar bravo aqui. O que é que eu preciso fazer, pastor? Reconhecer as suas ofensas, os seus pecados. Porque não é porque somos filhos, nós não temos direito, mas desobedecemos. Todos nós fomos filhos e somos filhos, né? Eu já perdi os meus pais, mas quantas vezes ele falava comigo e a gente não queria nem saber? Quantas vezes ele dava, quantas vezes ele reuniu os 8 irmãos meus ao redor da cama dele e ministrava a palavra de João 14, versículo 6, ministrava as verdades da Bíblia.
Ele morreu e só viu um convertido. Mas nós precisamos entender nesse plano que, por mais que somos filhos, infelizmente a gente faz coisas erradas. Então temos que reconhecer que somos pecadores, reconhecer as nossas ofensas. Quantas vezes o Espírito Santo testemunha aí dentro de você, orienta aí dentro de você, e você faz ao contrário. Ele nunca falou comigo. Ele tem falado. Aqui a gente escuta muitas vozes durante o dia. É do patrão, é da mulher, é da sogra, é da sogra, é depois da sogra, e da sogra, e depois que ela morre ainda a gente escuta. Brincadeira. E aí você quer fazer, você faz coisa errada. Você escute a voz de Deus, discirna a voz de Deus em meio a tantas vozes no dia a dia. Aprenda a discernir, porque Ele fala com você. Ele fala com a igreja, Ele fala com o filho dele. Segundo, confesse, arrependa-se. Não só reconheça as suas ofensas, não só reconheça que você está sujeito a isso, mas reconheça que você deve se arrepender. E arrependimento é mudança de rumo. Arrependimento é uma decisão de passar a agir diferente, a pensar diferente. Tem que começar a renovar a forma de pensar. Agora eu estou de pé. Eu andava caído, eu andava deslizando, eu andava dando voz ao capeta. Agora eu estou de pé. Eu quero a cada dia escutar a voz do Espírito Santo. É desse jeito. E então nós precisamos arrepender e tomar a decisão de passar a agir diferente. E terceiro, confessar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem me entende? Esse negócio de perdão de Deus é muito bom. Isso daí traz saúde para os nossos ossos. Isso traz saúde para a nossa vida, sabe? Traz saúde para o nosso corpo. Falar de perdão de Deus, isso deve alegrar o seu dia inteiro. Por mais que apareça coisas terríveis para você resolver, ou você não perceber que não tem capacidade de resolver, fique sabendo que perdão de Deus é algo gracioso. Deus te perdoou. Deus nos perdoou em Jesus. E por que não pensar numa outra coisa? Já que Ele foi tão gracioso para comigo, já que Ele agiu de tal forma comigo, me perdoando uma dívida impagável, devo também eu perdoar aqueles que me ofendem. Sim ou não? Como que diz o Pai Nosso lá? Perdoa, todo mundo junto, perdoa assim. Faz tempo que vocês não oram o Pai Nosso, hein? Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, assim como, olha aqui, assim como tem muita gente aqui sendo perdoado rasamente, sabe? Sendo perdoado de uma forma muito pouca, muito rara. Não porque Deus não tem perdão para dar, porque conforme você perdoa, é como você é perdoado. E por que não perdoar as pessoas? Se não perdoarmos, também Deus não nos perdoará. Jesus diz: se você não perdoar a teu irmão, você também não será perdoado. Se você perdoar pouquinho, você será perdoado pouquinho. Mateus capítulo 6, versículo 12, 14, 15, diz isso daí. Agora, se Deus é bom, sempre foi bom para com a gente, não podemos agir contrário
para as da nossa família. Nós não podemos agir ao contrário dessa bondade de Deus, nem para os de fora. Lá em Mateus, capítulo 18, o apóstolo Pedro chegou para dar uma de legal, uma de bacana, como se, agora eu vou receber um elogio do Deus Todo-Poderoso. Ele chega e pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes por dia eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus disse: 70 vezes 7. Isso não é uma matemática, porque ele podia contar 70 vezes 7, 490. Poxa, mas eu já perdoei 505. E aí parava e já dava a bolachada no outro, porque já perdoou a quantidade certa. Quando ele fala aqui, ele não está falando de matemática, mas ele quer dizer, Jesus está dizendo: Pedro, não economize perdão. Não economize perdão. Passa os 490, passa os 1000 e não sei quanto, passe tudo isso. Não economize perdão. Por quê, Pedro? Por quê, Alcides? Por quê, Luiz? Por quê, menina? Porque a ausência do perdão faz nascer mágoa. A ausência do perdão traz ressentimento. E manter mágoa no coração é como segurar uma brasa nas mãos. Imagine o estrago que acontece. Brasa viva. Imagine o estrago que será na sua vida. A falta de perdão pode causar doenças que nenhum médico vai conseguir detectar, vai conseguir, é isso daqui, toma esse remédio. Você foi a primeira vez, ele não achou o problema da sua doença, foi a segunda, não achou, a terceira não achou, ele te dá um calmante lá que você vai ficar deitado o dia inteiro. A pessoa que não foi perdoada, ela fica de alguma forma presa espiritualmente àquela que deve perdão a ela. Presta atenção. Eu tenho que perdoar aquela pessoa, mas não estou afim não. Espiritualmente falando, aquela pessoa fica presa em você. O tempo vai fazer isso passar, e o tempo não apaga isso. O tempo não cura isso. Escute, tempo não cura. O que cura é perdão. O perdão libera. O perdão liberta você dela. Se você não perdoa, você está dormindo com ela. Quando você deita lá, e aí a sua alma viaja no tempo e no espaço, daqui a pouco parece aquela coisa no teu sonho. É porque está presa em você. Quer se livrar disso? Perdoa. Alô? Perdoa. Muitas vezes pode parecer difícil, mas difícil perdoar. O sentimento é difícil de ser controlado. Pastor, eu não tô sentindo de perdoar. Eu não sei, não tenho força para perdoar. Principalmente em casos de pecado. Quando a pessoa pecou contra você, quando a pessoa pecou no matrimônio, quando a pessoa errou, ou pecados graves, né, desse tipo, ou em caso de crime, o bandidinho lá matou o seu parente. E agora você está diante dele, ele veio para a igreja, e você está ministrando na célula, e ele aparece lá na célula, redimido, e aí você descobre que foi ele quem, na realidade, deu uns berros lá, um tiro lá no seu parente. Foi ele que, bêbado, alcoolizado, chega e passou com o carro em cima do teu filho. Foi ele. Perdão não pode ter como base sentimento. O mais importante é a nossa decisão e não o nosso sentimento. Grave isso. O mais importante é a sua decisão em perdoar do que o seu sentimento. Se você agir por sentimento, vê aí quanto tempo tem que está amarrando esse negócio. Quem entendeu o pastor Alcides? Quem entendeu o pastor Alcides nessa noite? Eu trago essa palavra porque precisamos agradecer a Deus sempre pelo perdão divino. Fique de pé, por gentileza. Eu quero chamar aqui as pessoas que vão me ajudar na ceia. Ao pegar do pão
e do cálice. Filho, filha, fique sabendo o quão tem valor o perdão de Deus para a sua vida. Como é valioso o perdão de Deus para a sua vida. Ai, pastor, acho que não tem mais jeito não. Tem, você é filho, amém? Alô? Tem, você é filho, e Deus te quer, Ele te perdoa, amém? E Ele te perdoou por Jesus Cristo. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração e agradeça a Deus por essa palavra, por favor. Só uma palavra de gratidão a Deus, assim: Deus, muito obrigado pelo perdão através de Jesus, por aquela dívida que eu tinha contigo. Eu machuquei o Senhor, eu machuquei pessoas, eu feri a tua santidade, mas o Senhor me perdoou, o Senhor me colocou no lugar de dívida paga. O Senhor disse: olha, agora a sua dívida foi paga, não vou te cobrar mais, não vou te castigar mais. Se você recebeu e entendeu essa palavra, agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados. Por favor, agradeça a Deus.